Hoje eu estou publicamente saindo em defesa do apóstolo Paulo. Para de falar mal aí do apóstolo Paulo. Por muitas vezes eu já tive a oportunidade de presenciar, oportunidade de ouvir ou de fazer leitura de alguns argumentos que tentam depreciar, diminuir, fazer uma espécie de um reducionismo do ministério do apóstolo Paulo. Tentam fazer isso fazendo uma comparação do ministério apostólico de Paulo com o ministério de Jesus Cristo. Sabemos que Jesus é o Filho de Deus, o Messias enviado por Deus, mas esse vídeo não é sobre isso. E acredito que você tem maturidade para entender que Jesus, no sentido do qual estamos conduzindo esse vídeo, não é alguém maior do que o apóstolo Paulo. As afirmações equivocadas daqueles que tentam diminuir o ministério apostólico do apóstolo Paulo, que tanto contribuiu para o cristianismo, giram em torno de uma espécie de afirmativas como a de que o que importa é o que Jesus ensinou, não o que Paulo ensinou. Giram em torno de uma comparação que clama por gritos como mais Jesus e menos Paulo. O que aqueles que cometem essas afirmações erradas não se atentam é para o fato de que podem estar criando um cânon dentro do cânon. O cânon são os livros inspirados por Deus. Se você não sabe o que é cânon, há no nosso canal uma playlist ensinando um pouco acerca do que é o cânon, como ele foi formado. Você pode maratonar lá nessa playlist e ainda se inscrever no nosso canal para apoiar os nossos conteúdos e receber mais vídeos como esse. O erro desses é tentar dar um grau de importância nos evangelhos que tratam acerca de Jesus Cristo em relação aos escritos do apóstolo Paulo. E quando fazem isso, cometem esse erro. Criam um cânon dentro do cânon. O cânon é composto por 66 livros. 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento. Quando nós temos esses 66 livros à nossa disposição, dentro do cânon, nenhum desses 66 livros ganha um grau de importância maior do que outro. Então, os evangelhos, apesar de tratar do personagem principal das Escrituras, que é Jesus Cristo, não são escritos mais importantes do que os outros 64 livros que temos à nossa disposição. Sendo assim, escrituristicamente falando, o que o apóstolo Paulo escreveu não é menos importante do que os evangelhos narraram acerca de Jesus Cristo. Vale a gente relembrar que o próprio apóstolo Pedro recomendou o apóstolo Paulo em uma de suas cartas, colocando os escritos de Paulo no mesmo nível de toda a Escritura, no mesmo nível do Antigo Testamento. Está lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 15 e 16, quando ele disse: E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparam, como também deturparam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então perceba que o apóstolo Pedro, um dos apóstolos, está colocando as cartas de Paulo no mesmo nível do restante dos livros do Antigo Testamento, que é os livros ao qual Pedro se refere quando faz essa menção em uma de suas cartas. Paulo, ele escreveu suas cartas com a mesma autoridade apostólica que os evangelistas escreveram os seus evangelhos. Então, quando Mateus, Marcos, Lucas e João escrevem os seus evangelhos, o apóstolo Paulo escreve as suas cartas, a autoridade, o mesmo Espírito Santo que inspira os autores dos evangelhos, é o Espírito Santo
que inspira o apóstolo Paulo. Sendo assim, isso faz dos evangelhos regra de fé e prática para aquele que quer seguir a palavra de Deus, e faz das cartas paulinas regra de fé e prática para aqueles que desejam seguir a palavra de Deus. As cartas de Paulo, por exemplo, elas já circulavam nas comunidades cristãs daquela época, antes mesmo até dos evangelhos circularem nas comunidades cristãs. O primeiro evangelho a ser escrito provavelmente foi o evangelho de Marcos, e foi escrito entre 60 e 70 depois de Cristo. Data esta onde muitas cartas do apóstolo Paulo já tinham sido escritas e já doutrinavam as comunidades cristãs daquela época. O evangelho de Lucas, por exemplo, há um grande consenso de muitos estudiosos que acreditam que os relatos da pesquisa feita pelo médico Lucas foram influenciadas pela teologia paulina, se a gente considerar o óbvio que a Bíblia nos ensina, de que Lucas foi um dos discípulos do apóstolo Paulo. Sendo assim, essa tentativa de criar uma espécie de batalha, comparação entre o ministério apostólico de Paulo e o ministério de Jesus é uma loucura, um invencionismo daqueles que não têm paciência para ter contato com os escritos paulinos. Fato é que quando você pega os evangelhos para fazer leitura, ali há uma narrativa mais paliativa, ou seja, uma leitura mais fluida. É mais fácil ler numa primeira leitura, sem a busca de tantos detalhes, entender os evangelhos, do que entender as cartas paulinas, já que o gênero literário e a forma como Paulo se dirige às comunidades cristãs por meio de suas cartas são mais complexas do que os escritos dos evangelhos. Pelo menos em uma primeira leitura, essa é a impressão que um leitor que está tendo seu primeiro contato tem. E o que acontece é que, por vezes, tendo essa preguiça, vamos dizer assim, de entender e compreender o que o apóstolo Paulo está ensinando, as pessoas descartam aquilo que Paulo escreveu e como ele contribuiu com suas cartas para o cristianismo, e ficam ali só com os evangelhos e criam esse tipo de discurso como se os evangelhos fossem importantes e as cartas paulinas não fossem importantes. Essas pessoas que têm esse tipo de afirmação equivocada, elas batem muito na tecla do amor, ou seja, Jesus é amor. Mas Paulo, como tratou de assuntos mais complexos e que tocam até em áreas ideológicas dos dias de hoje, pautas ideológicas um tanto quanto caras para muitas pessoas, elas preferem descartar Paulo, então. Mas a gente tem que desmistificar isso. A verdade é que Jesus, ele foi também um pregador muito duro. Não podemos fazer uma escolha seletiva dos discursos de Jesus. Jesus, quando necessário, foi um pregador que se mostrou extremamente compassivo, mas, quando necessário, também foi um pregador extremamente duro. Então, não podemos pintar essa ideia de um Jesus, entre aspas, que pregou somente amor, sabe? Em contrapartida, a gente também não pode pintar um apóstolo Paulo extremamente santarrão, um apóstolo Paulo extremamente rabugento, um apóstolo Paulo extremamente zangado e extremamente cheio de ódio, como as pessoas pintam. De fato, o apóstolo Paulo ele foi muito duro em suas cartas quando necessário, mas também demonstrou muita compaixão imitando Cristo, que ele seguia com tanto amor. Sendo assim, a gente conclui dizendo que, escrituristicamente falando, Jesus não é maior que Paulo. Paulo também não é maior que Jesus. É interessante perceber, e isso é um tanto quanto óbvio, mas parece que aqueles que têm esse tipo de argumento não levam isso em conta. Jesus não escreveu nada. Jesus não deixou nenhum registro escrito de próprio punho de sua autoria. Na verdade, o que nós temos são evangelistas, sendo esses Mateus, Marcos, Lucas e João, narrando acerca de Jesus Cristo. Inclusive, temos Lucas provavelmente sendo influenciado por Paulo, se a gente considerar o fato óbvio que a Bíblia nos ensina, de que Lucas era um discípulo do apóstolo Paulo e escreveu muito do seu evangelho sendo influenciado pela teologia
paulina propagada pelo apóstolo Paulo. Paulo, na verdade, nunca ensinou nada diferente de Jesus. Paulo não era maior do que Jesus e Jesus não foi maior do que Paulo. Não há argumentos para que a gente crie esse tipo de batalha, esse tipo de combate. Na verdade, Paulo ele escreveu em suas cartas na tentativa de conduzir a igreja do Senhor Jesus Cristo à maturidade plena que é Jesus Cristo. Paulo nunca quis ensinar nada diferente de Jesus Cristo e ser maior que Jesus Cristo. Na verdade, Paulo queria que as pessoas conhecessem o mesmo Cristo que mudou a sua vida. Espero que eu te ajudado até aqui e que Deus te abençoe.